Me parece que tudo começou na Ferroviária de Araraquara, nas categorias de base, onde, se eu não me engano, o Wilson Carrasco era treinador também, e uma rapaziada ali, tinha Edmilson, tinha uma galera lá. Conta um pouco pra nós aí como é que foi. Então, Alexandre, na verdade, assim, né, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu nasci em BH quando meu pai, o Wilson Carrasco, ainda atuava pelo Cruzeiro na época. E eu vim de lá muito pequeno para cá, né, para Américo Brasiliense, onde nós fomos criados. Tenho 2 irmãos. E aí, desde então, eu sempre adorei futebol, fui criado, né? Nasci com a bola praticamente debaixo do braço. Tinha uma grande inspiração, claro, meu pai, né, que na época ainda atuava. Então, isso proporcionou que eu seguisse o caminho dele. Atuei em Américo Brasiliense, na escolinha, por alguns anos, até meus 12, 13 anos. E depois eu acabei tomando o rumo de indo para a Ferroviária. Né? Era uma rivalidade ainda. A escolinha que a gente tinha de América chamava CME. Inclusive saíram 4 grandes atletas de lá. O Gilcinho, que jogou no Corinthians, jogou no Japão. O Fabiano, que jogou no Santos. O Galhardo, que teve uma grande passagem também pelo São Caetano. Todos da nossa época, né? A geração que foi 84, 85. E com essa idade, por volta de 12 anos para 13 anos, eu estive na Ferroviária. Quem te levou pra lá? Na verdade, meu pai atuava na Ferroviária, né? Como treinador dos juniores. Tá. E eu era muito novo ainda, não era nem juvenil, né? Era infanto-juvenil na época. E eu treinava lá. Pegou o Tota? O Tota trabalhava com o meu pai na base. Tá. O Tota trabalhava, se eu não me engano, acho que era com um profissional na época, se eu não me engano, eu acho que o Tota estava. E o meu pai estava nos juniores. Tá. E aí eu fiquei na Ferroviária por quase um ano treinando e estudava também em Araraquara, né? Estudava no Liceu Monteiro Lobato. Meus pais nunca abriram mão do estudo, na verdade, né? Isso era uma exigência muito grande por parte dos meus pais. E com 16 para 17 anos, eu tive a oportunidade de ir para o Marília quando meu pai já estava nos juniores do Marília. Na verdade, não foi diretamente para o Marília. Era o Garça, né? Na época era o Garça, tinha uma empresa chamada American Sports. E essa empresa atuava no Garça, jogando a 4ª divisão, a B1. Garça é a cidade vizinha, de Marília, né? Pertinho, bem pertinho, 30 quilômetros, como daqui a Américo, né? Exato. Mais ou menos. Então, eu acabei fazendo um teste. Foi na época eu e o Gilcinho, esse que atuou no Corinthians, e nós passamos no teste do Garça. Inclusive, na época, eu era meia, e o treinador do time da base lá falou assim, eu fico com você, mas só se for de lateral direito, porque eu preciso de um lateral. Mas você jogava do quê? Eu era meia na época, eu atuava de meia. Você era meia? Eu era meia. E aí eu falei, eu fico. Ele falou, você tem uma condição física muito boa e eu estou precisando de um lateral direito. Eu falei, eu fico. Ele falou, então você está contratado. E o Gilcinho foi de zagueiro e ficou de atacante. Porque ele era ponta, não era? Ele jogava como avançado, não era? Exato. O Gilcinho foi como zagueiro, mas devido à estatura do Gilcinho ser muito baixo, o Gilcinho deve ter aí seu 1,72 m, 1,71 m, ele falou, eu fico com você mais de atacante. Então nós ficamos no Garça por 2 meses. Então essa empresa American Sport acabou comprando o Marília. E o Marília estava numa situação da A2 do Paulistão, subindo para a primeira. Estava no quadrangular brigando para subir para a primeira divisão do Paulistão. Estava na Série C do Brasileiro. E aí, como a empresa comprou o Marília, ela levou todos os jogadores, tanto do profissional quanto da base. Do Garça para o Marília. Do Garça para o Marília. Levou tudo. Chegamos lá, tinha uma estrutura, né, com estádio melhor, porque o Garça em si não tinha tanta estrutura, era um time bem precário. E aí começou a melhorar as coisas. E nesse ano, o Marília subiu da 2ª para a 1ª divisão. Subiu e manteve na Série C. E desde então nós éramos juvenil, era o último ano de juvenil. E nós treinávamos já com o profissional. Então a minha base praticamente foi Américo Brasiliense e um ano na Ferroviária. Então, e você já logo encarou o profissional no Marília? Já logo que chegamos no Marília, o treinador era Wagner Benazzi. O Benazzi. Wagner Benazzi.
E aí ele falou assim, rapaz, vamos fazer treino coletivo do profissional com o juvenil. Aí o treinador falou, vamos. E a gente treinava no juvenil. Aliás, nós treinávamos com o profissional e descia para jogar no juvenil. Sei. Ele não levou nem dos juniores, ele levou direto do juvenil para o profissional. O pessoal dos juniores, do Marília, não tinha ninguém no profissional, só do juvenil. Sei. E o Benazzi gostava muito de atleta jovem, né? Trabalhava com a gente treinava no profissional e descia. Depois disso eu saí do Marília, isso foi 2001 quando eu fui. 2002 eu estive na Portuguesa. Depois eu fui para o Ituano, fiquei 1 ano no Ituano na base também.